Bom dia a todos, em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar grande e poderosamente as nossas vidas, que o Senhor venha nos dar graça nessa manhã para compreender sua verdade, a sua palavra, na simplicidade do Evangelho. Nesta manhã eu gostaria de falar de um assunto dos mais falados da Escritura, dos mais profundo, do inacabável assunto da graça de Deus. E é o assunto que percorre a Escritura desde a eternidade. Então eu gostaria de falar a todos sobre esse assunto e colocar aquilo que Deus colocou no meu coração segundo as Escrituras, aquilo que nós temos olhado para as Escrituras e compreendido das Escrituras. Espero através desse vídeo, com a sua compreensão, de ao menos nos ouvir, nos parar para ouvir um pouco. Gostaria que você que está nos assistindo ou irá nos assistir, ouvisse esse vídeo, parasse para atender um pouquinho. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, é um assunto que te interessa você, é um assunto que interessa aqueles que são cristãos e é um assunto que interessa aqueles que ainda não são cristãos, principalmente aqueles que ainda não são cristãos. É o assunto que interessa a nós, a todos nós. Eu peço em nome de Jesus que você preste atenção no que nós vamos ler. Nós estaremos lendo aqui Romanos capítulo 4, onde fala sobre a fé de Abraão, aquilo que Abraão alcançou e que todos nós alcançamos por meio da fé. Observe o que diz as Escrituras, não o que diz uma denominação. Peço para você em nome de Jesus, vamos para a Escritura, vamos voltar realmente para a Escritura. Não é voltar para um propósito de palavra de uma denominação, não. Vamos voltar para a Escritura, vamos ser um povo bíblico, um povo que verdadeiramente ama a Escritura e que quer conhecer Deus pelas Escrituras. E olha o que diz as Escrituras com respeito à fé. O que é fé? Como alcançamos essa fé? Como nós podemos ouvir esta fé? Aonde isso acontece? Como que isso acontece na nossa vida? Olha só versículo 4, capítulo 4, versículo 1 de Romanos. Romanos 4, versículo 1. O que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz as Escrituras, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Glória a Deus. Ou palavra mal compreendida dentro da igreja. Ou palavra que tem trazido nesses dias, afastando tantas pessoas, na verdade, do caminho da verdade. Porque quantas pessoas têm abandonado o princípio das Escrituras, quantas pessoas não têm compreendido mais o assunto, quantas pessoas têm misturado esse assunto e têm levado esse assunto por um caminho errôneo, terrível e de perdição. Um assunto que deveria ser o assunto que deveria agradar as pessoas de ouvir, tem sido um assunto desagradável de ouvir. Tem denominações que têm ensinado um assunto sobre a fé, e esse assunto mal compreendido, terrível, quando eles querem usar o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E eles querem misturar isso com a caminhada da fé, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A primeira coisa, graça, se é que Deus nos chama, nós sendo nós pecadores, nos ama sendo nós pecadores, morre por nós sendo nós pecadores, e Deus está dizendo, vocês não fez nada, e no homem nenhum pode dizer que a sua justiça ele está sendo chamado, ou está sendo salvo, porque ele fez boas coisas, ou faz boas coisas para merecer alguma coisa. Pelo contrário, o homem não fez nada por merecer, mas cabe ao homem agora andar sobre as pisadas desta fé. Eu pediria aos irmãos, em nome de Deus que estão nos assistindo, que segundo as Escrituras, compreendessem. Eu vou ler um texto aqui nas Escrituras, que está em Deuteronômio, para que nós possamos compreender o que Paulo está dizendo sobre Abraão, mas dizer aqui em Deuteronômio por que esse assunto é tão difícil na compreensão das pessoas de hoje. Mas vamos ver que o homem não é salvo por meio de alguma coisa que ele fez, mas por própria determinação de Deus. Olha só o que diz em Deuteronômio 8, 9,
versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti, não fales em teu coração, dizendo, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor os lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela impiedade desta nação, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra do Senhor teu Deus, que jurou teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Olha para mim para você ver. Deus é tão tremendo que Deus está dizendo àquele povo que Deus estaria colocando eles ali pela palavra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqueles 3 homens que na história, Deus os usou tremendamente para trazer aqui o seu propósito. E a promessa que Deus fez a Abraão, que Deus abençoaria, todas as famílias da terra. Todas as famílias, inclui eu e você, inclui nós. Não inclui apenas Israel, mas inclui nós. Mas a geração humana, carnal de Abraão, possuiria aquela terra naquele presente tempo, naquele presente século, mas nós iríamos possuir pela fé, da mesma forma que eles, crendo que Deus só poderia responder a eles por meio da fé, deles crerem. Não que eles teriam mérito, porque o próprio Deus está dizendo, era um povo obstinado e um povo duro de coração. Se eles eram um povo duro de coração, não era pelo mérito que Deus estava colocando, mas Deus havia prometido para Abraão. Portanto, que Moisés narra aqui, no livro de Deuteronômio, que aquele povo, Deus queria por várias vezes ter destruído aquele povo. Deus baniu vários daqueles povos no deserto. E Deus disse para Moisés que ia destruir aquele povo e ia reconstruir uma nova geração por meio dele. Mas Abraão intercedeu pelo juramento que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Que temor daquele homem dizendo, não faça isso, Senhor. Quer dizer, o que as pessoas dessa terra vão dizer? Que o Senhor não foi capaz de os colocarem, que o Senhor não foi capaz de cumprir aquilo que o Senhor disse. Quer dizer, não é o pecado do homem que vai fazer Deus, impedir Deus de fazer alguma coisa. Não vai ser o pecado do homem que vai impedir Deus de executar o seu propósito, e nada pode impedir isso. Então, Paulo está explicando para eles que Deus só poderia colocá-los e fazê-lo com que eles alcançassem o benefício da salvação de Deus, a graça dessa salvação, por meio da fé. Eles não tinham bem algum que pudesse oferecer. Isso não diz que nós devemos agora, depois de conhecer essa fé, andar em qualquer forma de vida. Deus não está dizendo isso, e Paulo não está ensinando isso, e a Escritura não está ensinando isso. O que confunde as pessoas hoje é que as pessoas a graça que eles estão ouvindo hoje, e se é que estão ouvindo, a gente vai falar sobre isso, se é que eles estão ouvindo sobre a salvação, ou o que realmente essa graça traz para nós. Por exemplo, você está aí hoje. O que aquele povo não tinha? Terra. Aonde que aquele povo estava? Escravo no Egito. Eles não possuíam, eles não pertenciam à nação do Egito. Eles não pertenciam àquele povo do Egito. E Deus havia prometido para Abraão, quando Abraão estava em sua própria terra, em sua própria nação, que daria aquela nação, aquela terra de Canaã ao povo de Israel, aos seus filhos, aos seus descendentes. E olha que tremendo, Deus daria aquela terra, aquele povo, estando lá naquela terra, ainda morando um povo. E Deus daria aquela terra àquele povo. Mas antes de Deus dar a eles aquela terra, Deus leva eles para o Egito, deixa eles ser escravos durante 400 anos, vivendo numa terra que eles não possuíam ela. Olha que tremendo, morando num lugar onde eles não possuíam, e Deus tem um juramento que tiraria eles de lá e colocaria eles numa terra que havia habitação. E o que Deus ia fazer? Deus ia ter que primeiro exterminar todo aquele povo para que eles possuíssem aquela terra. Quem que ia dar aquela terra e deu a terra para eles? Foi Deus. Mas Deus que ia banir aquela impiedade daquela terra. E o mais interessante, que eu gostaria de entrar nesse assunto, para que os irmãos entendam, quando Tiago vai comentar sobre esse assunto, ele vai falar de Jericó, ele vai comentar o assunto de Raabe. Raabe era uma prostituta que vivia na terra de Jericó, uma das terras que Deus tinha dado
ao povo de Israel. E o mais tremendo é que aquela mulher estava lá em Jericó, na terra que o Senhor ia dar para Israel. E toda aquela terra já sabia do que ia acontecer. Ele sabia que vinha Deus trazendo um povo numeroso para entrar e possuir aquela terra deles. Deus já tinha colocado no coração daquele povo aquele temor. Aquele povo estava temendo pelas coisas que foi feito no Egito, pelo mar que abriu, né? Por Deus ter feito tantas maravilhas. Aquele temor estava no coração daquele povo que ali estava. E é isso que Deus está dizendo. Vocês não têm mérito nisso. E Deus ainda falou para eles que quando eles entrassem ali naquela terra, para possuir aquela terra, que eles não dissessem, os meus braços me pôs ali, a minha força, a nossa multidão nos pôs, porque o povo que lá está é maior em número do que eles, mais forte do que eles. Então Deus está dizendo que adentraria eles ali, porque naquela terra havia um povo que tinha abandonado o Senhor, tinha virado as costas para Deus, estava servindo as criaturas, servindo as coisas da sua própria mente, e Deus ia exterminar aquele povo e colocar o povo de Israel para viver ali. Mas quando antes de Deus adentrá-los lá, Deus colocou eles na graça. E é aí que entra o nosso coração, aí que eu preciso que vocês entendam, aí que nós precisamos entender. Deus levou eles para sondar seus corações. Deus levou eles ali primeiro no deserto, antes de entrar lá, para Deus pôr à prova o seu coração. Aí nós podemos olhar hoje, quantas pessoas estão ainda no mundo. Deus poderia nos salvar e nos levar daqui, porque no mundo não há aqui meio, ainda existe muita maldade nesse mundo, e esse mundo não vai parar de ser mal. E aí é por isso que nós precisamos entender algo muito importante. Deus não nos deu este século presente para que nós pudéssemos viver nele. Não é aquilo, cara. Não é com este povo, não é com essas pessoas, não é com esse povo ímpio, pecador, não é com o governo corrupto, não é nada disso. Assim como Deus disse para Israel que daria aquela terra, mas Deus iria exterminar aquele povo para colocá-los ali. E Deus ainda fala para eles onde lemos, não é por causa da sua justiça, isso quer dizer, é por causa da minha promessa, é por causa da minha graça. Prouve-me dar a Abraão, prometi aos meus céus, que daria a vocês essa terra. Então, eles estavam sendo adentrados ali, por ser semente daqueles homens. E aqueles homens também não tinham feito justiça, porque nós estamos lendo aqui em Romanos, Abraão não fez nada para merecer, mas Deus chama Abraão, e Abraão amou o Senhor. E creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Tão somente ele creu. Mas aonde está a fé daquele homem? A fé daquele homem está na caminhada. Glória a Deus, estava na caminhada. Aquele homem não possuiu aquela terra, mas rodeou, demarcou, pisou toda aquela terra onde ele moraria pela fé, crendo. Mas a Bíblia diz que ele olhava para Jerusalém celestial, porque ele sabia que ali não era o descanso. Ele sabia que esse governo, este mundo, essas coisas, essa impiedade, ela não pararia ali. Porque ele olhava para frente, ele olhava que ainda haveria de vir. O Isaac prometido para ele não era apenas seu filho, que ainda viria alguém. Aleluia, Jesus cita Abraão, que ansiou por vê-lo e viu. Aleluia, olha para você que tremendo. É isso que é graça. Agora, a minha tristeza, para mim não alongar esse vídeo, para que nós possamos falar desse assunto e não parar de falar desse assunto em toda a Escritura, né? O mais interessante de tudo, né, desse assunto maravilhoso de Deus, é que Abraão, olhando para frente, né, viu como que as famílias seriam abençoadas pela sua pisada da fé. Quando ele creu, ele viu o que ele poderia fazer. E Deus é tão tremendo, que Deus não somente olhou Israel salvo, mas olhou no meio daquela multidão que ele haveria de destruir. Se alguma daquelas pessoas que ele havia de destruir, cresce e buscasse e temesse ele, seria salvo. Olha que tremendo. Então, o que houve? Como que nós podemos usar o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 14, onde ele fala: a fé sem obras é morta? É exatamente isso. Tem muito cristão sem obras. E que obras são essas? Obras de caridade? Obras de feito? Não. Tiago não está falando disso. Tiago está usando a fé verdadeira. Aquela mulher creu que Deus ia realmente destruir aquele lugar.
Raabe creu que Deus iria destruir Jericó. Raabe creu que Deus daria aquela terra. O temor já estava no coração daquelas pessoas. Deus vai trazer, esse Deus tremendo em vem, essa multidão em vem. E quando os espias chegam na terra de Jericó, para sondar a Jericó, o que acontece com aquele povo? O temor estava no coração, basta você ler o livro de Josué. Você vai entender isso que eu estou dizendo, pela misericórdia de Deus. Então eles entenderam, aquele povo da terra entendeu, e Raabe estava lá. E o que Raabe era? Prostituta. Deus olhou porque ela era uma prostituta, não daria algo a ela porque ela era uma prostituta, não, todo aquele povo era pecador, todo aquele povo era mau. Mas porém, se qualquer um deles voltasse, cresce no Senhor, e temesse ao Senhor como ela temeu, não por um medo, não para tentar se proteger, pelo contrário, ela creu que Deus ia dar aquela terra a Israel, e o Deus que deu vitória para eles anterior, era o mesmo Deus que ia dar aquela vitória. Ela creu que o exército que ali estava, e aquele povo que ali estava, não conseguiria impedir o povo de Deus de entrar, porque o Deus quem vinha na frente deles, era o Deus que criou os céus e a terra. Olha que tremendo. Então era isso que Tiago está dizendo, que aquela mulher, por causa dessa fé e desse temor que havia naquele lugar, quando os espias chegou lá, ela toma aqueles dois homens, e sabendo que os homens que viram aqueles dois espias entrar lá, havia falado para o rei que havia espião na terra. Então ela esconde aqueles dois homens no telhado, porque os guardas viriam para matá-los, para destruir aqueles dois homens. Então ela esconde aqueles dois homens. Isso é obra de fé. Porque como que ela saberia que o Israel ia destruir, que Deus iria destruir aquele lugar? Aquele lugar era murado. É isso, a nossa fé não nos dá o direito de achar que eu não preciso tomar nenhuma atitude, pelo contrário, que eu não preciso fazer nada, pelo contrário. Se eu creio que Deus vai fazer aquilo que Ele diz que irá fazer, é por isso que o meu coração teme, porque eu acredito que Deus há de julgar este mundo que também nós vivemos hoje. É por isso que a palavra da pregação chama-se palavra da fé, da graça, porque Deus abre o caminho para nós, estrangeiros, por crer em Cristo e no Evangelho, de sermos salvos de uma geração ímpia e pecadora. E se você crê nisso, talvez você tenha uma vida totalmente depravada, totalmente errada, mas Deus está dizendo para você, Deus está te chamando você, sabe, mesmo assim. E como que Deus está te chamando? Indo nós pregar o Evangelho. Sabe, falar para as pessoas que não importa o que ele fez, mas que Deus há de julgar este mundo, e este mundo há de ser destruído, os ímpios serão destruídos, mas todos aqueles que crêem no Senhor será salvo desta ira que Deus derramará sobre as nações. Então, aí você pode dizer, mas isso não é agora, é o que eu ouço mais dentro da igreja, isso não vai acontecer hoje, isso pode acontecer daqui 50, 60 anos, mas você vai morrer, e você precisa morrer crendo nessa esperança. Você precisa partir daqui deste mundo com esta visão da celestial, não com uma visão terrena. A gente vê uma igreja tentando colocar deputados, prefeitos, governos, lá para tentar mudar o mundo. O mundo não se muda. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz derrotado. A visão que as pessoas dizem para você, Deus nos chamou para conquistar, para dominar, para possuir, para saquear. Deixa eu dizer para você, não, Deus te chama, arrependa-te dos teus pecados, creia em Jesus Cristo para a tua salvação. Faça como Raabe, ela precisava ser salva, ela sabia que aquele povo ia ser destruído. É isso que Tiago está dizendo. E aquela mulher, pela fé que ela teve, que Deus faria aquilo que ele disse que faria, e esse Deus tremendo que colocou pavor naqueles homens, ela precisava dele. E a única coisa que ela fez foi acreditar, escondeu aqueles homens, correu o risco de ser morta, correu o risco, e se Deus não fizesse, aquele rei ia matar aquela mulher. Mas Deus que promete é fiel e justo para cumprir. É isto que você tem que colocar no teu coração. Que aquele que diz que destruirá os ímpios da terra e dará a nós um governo justo, que não é o homem, que não é nenhum presidente humano, mas que é o próprio Cristo reinando. Por isso que é graça. Ele te dá outra oportunidade. Alguém pode perguntar, como diz o apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo 3. Mas todos podem girar, mas desde que eu conheço a terra, isso não vai acontecer nunca. Desde que eu conheço, existe céus, terra, o povo falando sobre isso. E Pedro diz, olha, não esqueça que Deus ainda não trouxe a cabo isso. Deus ainda não fez, porque Deus ainda espera pela salvação das almas. Deus ainda espera pela salvação. Deus ainda espera que você se arrependa onde você está. Não importa o crime que você cometeu, não importa
próprio pecado. Você tem que acreditar, mas não é acreditar na melhora do mundo, não é acreditar que Deus vai melhorar o mundo, é você acreditar nessa fé até o fim e lutar por esta fé até o fim. O que é lutar pela fé? Para que o teu coração não desvie, amando o século presente e abandone os caminhos dessa fé, porque os caminhos desta fé nos levam a possuir uma terra, um reino celestial, aonde Cristo é o rei, que domina, que governa. Mas essa visão terrena tem afastado muitas pessoas. Sabe por que muitas pessoas já até abandonaram o caminhar com a gente? Porque eles acreditam. Muitas pessoas falaram, o pastor Adilson, ele é pregador de miséria, ele não quer. Não é questão, não é pregador de miséria, é que eu não vou abandonar o trabalhar da obra, é o trabalhar nesta obra. Não é essa obra, não foi eu que fiz. O trabalhar nessa obra é continuar falando do que Deus fez e fará, não do que eu estou fazendo ou posso fazer, mas do que Ele fez e de que é fiel e justo para cumprir. E aqueles que esperarem por essa fé até o fim. O fim quando? Pode ser o fim da minha vida, eu esperar até o fim, como Paulo diz, guardei a fé, eu criei, eu não deixei em nenhum momento de crer, eu guardei essa minha fé. E ele não recebeu, no sentido aqui no mundo, nada. O que ele recebeu aqui no mundo? Por que você é diferente dele? Por que a tua fé, ou a fé que eles pregam é diferente? Por que a fé que eles pregam, a vocação que eles dizem ser, é para o mundo? É para que você seja um doutor, para que você seja um advogado, para que você seja um empresário? Pelo contrário, irmãos, a renúncia está exatamente aí. Por causa do reino de Deus eu renuncio todas essas coisas. Eu não renuncio porque eu sou um miserável e prego miséria. Pelo contrário, porque eu acredito num reino que é de justiça. Porque eu acredito num reino que eu faço parte se eu trabalhar por esta fé. Se eu batalhar e não sair fora dessa fé. Enquanto eu estiver aqui, o meu olhar é aquilo que diz Abraão, é olhando para a celestial, que diz em Hebreus, que aqueles homens... Por que você acha que Moisés abandona o Egito, abandona o palácio? Porque ele olhava para esta cidade que tem fundamento, ele olhava para este lugar. Olhe também para lá, meu irmão. Em nome de Jesus, continue vivendo a sua vida aqui, trabalhe, continue, mas trabalhe para a fé. Como Jesus disse, não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Trabalhe por essa justiça, caminhe, ande nesta caminhada. Por favor, ande nessa caminhada. Eu gostaria muito, eu estou vendo aqui vários comentários, a Ana, ou Ana Maria Leopoldina aqui, é uma pessoa que tem nos ouvido, eu sinto que ela tem dado importância àquilo que nós pregamos ou falamos. Ana, não quero responder para você, o seu comentário aqui, que Deus te ama. Não é o que nós fazemos, não é o que eu mereço, eu também tive uma vida ruim, mas eu quero dizer para você, Ana, assim como Raabe era uma mulher prostituta, uma mulher que, segundo para a população, não valia nada, mas ela creu nesta mensagem, ela quis ser alguém. Eu digo para você que ser alguém não é ser alguém aqui, não é dar uma resposta para o mundo. Eu não tenho que dar uma resposta para o mundo. Eu não tenho que mostrar para o mundo que eu vou dar a volta na minha vida, eu vou ser alguém diferente. Eu tenho que dar valor àquele que me ama como eu sou e que morreu por mim sendo eu pecador. Sabe, Ana? E a todos que nos ouvem, em nome de Jesus, Cristo nos ama. E o amor do Pai é esse, que esse mundo não tem como, ele não vai melhorar o mundo com esta população aqui. Pelo contrário, ele exterminará a população, porque o mundo todo está corrompido. O mundo todo terá que ser transformado. As feras estão aí. Se o homem não é mau, tem uma serpente, tem alguma coisa, sempre haverá coisas ruins, porque tudo se corrompeu. Pelo pecado, toda a terra está contaminada. Tudo precisa ser mexido. E a Bíblia diz que Deus já planejou tudo isso e todas essas coisas acontecerão. Porque todas essas coisas vão ter que ser convergidas, até tudo que é criado, estar criado, terá que passar pelo processo de Cristo. Todas as pessoas e todas as coisas. Jesus nos ama e ama você, mas aí que entra, a partir do momento que você aceita essa fé e crê nisso, olha só, Pedro diz, que pessoa deveríamos ser nós em santo trato e piedade de vida? Sabe, eu não mudo para ser salvo, eu não paro de beber para ser salvo, eu não paro de fumar, eu não paro de prostituir, eu não paro de roubar, não paro de matar para ser salvo. Eu paro porque alguém me amou, mesmo eu sendo assim. Eu paro porque alguém me amou e me dá a oportunidade de ser filho, como João, na primeira epístola de João, capítulo 3, Deus nos dá a oportunidade de ser graça, Deus nos dá a oportunidade, não importa o que eu fiz, Deus te chama, Ele disse creia, mas o meio que realmente Ele nos perdoa é por meio de Cristo, o sacrifício perfeito lá na cruz.
Então, a partir daí, nós vamos trabalhar para esta fé, nós vamos entrar, nos tornar uma família que ama um ao outro de verdade, e trabalhamos junto, porque nós não queremos que esta mensagem seja desprezada. Nós não queremos, quantas pessoas desprezou esta mensagem, para sair pregando coisas materiais para as pessoas. As pessoas convidam as pessoas para ir para a igreja, para mudar a vida delas. Eles querem fazer com que elas se tornem pessoas no mundo, que sejam pessoas que governem o mundo. Deus não está chamando você para governar o mundo, mas Paulo diz que nós governaremos o mundo, mas não é agora. Não é para nós sermos alguém que governa esse mundo de impiedade. É quando Deus varrer isso, é quando Ele vier, quando Ele voltar, aí nós reinaremos com Ele. Aleluia! Então eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos trabalharmos junto para que essa mensagem seja levada através da nossa vida, da nossa fé, das nossas pisadas. Você está entendendo? A pisada desta fé. E é isto, graça significa isso. Nós somos pecadores, não há justiça em nós que merece esse amor. Mas se nós crermos que Jesus, em Cristo Jesus naquela cruz, desfez a inimizade e nos aproxima de Deus, isto é graça. E agora a fé é caminhada junto com essa graça, eu creio. E a partir daí então eu inicio uma caminhada. Essa minha caminhada é não recuar, porque a tentação vai vir para te tirar. O inimigo vai fazer de tudo para você amar esse século. O inimigo vai fazer de tudo para confundir. As mensagens do púlpito estão aí. As mensagens, eu me perdoo o que eu vou dizer para os meus irmãos assembleanos, mas como eu vejo o desperdício das mensagens no púlpito. Sempre a mensagem levanta um profeta e começa a fazer um tema, e pega um versículo isolado da Escritura e faz um tema maravilhoso. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai derramar o Espírito sobre você. Deus é um tema, sempre um tema com um personagem ou alguém, ou um personagem bíblico, ou um profeta, ou uma frase do profeta, e começa a dizer para as pessoas, Deus vai mudar a tua vida, você está triste hoje, Deus vai... Não é isso, não é isso. Eu quero dizer que a jornada da igreja aqui é sofrimento e dor mesmo. Muitas vezes Deus não vai fazer, diga para ela, profeta, muitas vezes Deus não vai fazer, Deus não vai te curar, Deus não vai fazer isso, porque no mundo aqui é passageiro, mas Deus vai te dar graça para suportar, Deus vai te dar graça, porque se Ele não falar para você, mostrar que Ele é poderoso, que a sua mensagem parece vazia, mas eu quero dizer, glória a Deus, a mensagem do profeta tem que ser vazia, mas a mensagem que o profeta traz de Deus é poderosa, glória a Deus. Então o profeta, ele é homem, ele tem sentimento, as pessoas que ouvem são pessoas que têm sentimento, por isso, não impede Deus dele te amar, você em aflição, você em dor, você onde está, não impede Deus de te amar, porque Ele não está te amando porque você merece, Ele está te amando porque Ele te amou, Ele planejou que você seja seu filho, e por meio de Cristo, e se você crer nisso, e colocar no seu coração, e temê-lo, e amá-lo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, Ele abençoará a tua vida, sabe, de forma que Deus vai abençoar a sua vida, né? Glória a Deus, é te protegendo, te dando graça, na hora do teu sofrimento, na hora da tua dor, nesse mundo as tuas lágrimas não secam, só no século futuro, aí Ele secará todas as lágrimas, porque aqui o dia que você não chorar por você, você chora por alguém que te ignora, que ignora essa palavra, alguém que você prega com tanto amor, essa palavra ignora. Quantos das nossas famílias, por mais que você chora, implora por ele, amigos, eles ignoram. Como que você vai ser feliz sabendo que um filho teu ignora essa palavra, a única palavra que salva? Como que você vai estar feliz no coração sabendo que teus amigos, pessoas que você nasceu, que brincou com elas, ignora essa palavra? Porque se alguém ignora essa verdade, não pode alcançar salvação. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Deus ama você. Deus abençoa, né, aqueles que estão nos assistindo, que nos assistiu e que irá assistir por esse vídeo. Olha, vamos ser amigos, irmãos em Cristo, de oração, orando um pelo outro, cooperando e trabalhando por essa verdade. Olha, não procura uma igreja, não sai correndo atrás dessas bênçãos, fica feliz de você ser um filho de Deus, esteja feliz por Deus te amar, ter te amado, para de correr atrás de bênçãos, para de correr atrás, quantas pessoas ficam loucas, correndo atrás dessas coisas, e João diz, que amor, que alegria, que honra, né? Nós sermos chamados filhos de Deus, é isso que você deveria estar feliz, quem você era e quem você é em Cristo, você se torna um filho de Deus, cidadão dos céus, do reino de Deus, e isso, olha, quando Ele voltar, que alegria será no teu coração poder ver como Ele é. Olha, os apóstolos todos só falavam nisso, não tinha outra coisa, né?
E nós estamos vendo hoje os púlpitos infectados pelo mundo, infectados pelo prazer do mundo. Irmãos que poderia ser uma grande bênção nesta obra, nos ajudando, cooperando, sendo parceiro, trabalhando junto na obra do Deus vivo, na obra que Ele fez, e crendo que Ele terminará ela, porque aquele que começou a boa obra é o único que pode trabalhar e terminar ela. E quando será isso? Quando o nosso corpo for transformado. Quando isso, essa obra só pode ser consumada na transformação do nosso corpo, pois na ressurreição dele, é isso que está dizendo, que aquele que começou a obra no nosso espírito, acabará ela também no nosso corpo físico. Glória a Deus, ressuscitando ele dos mortos. Creia nisso. Eu te peço em nome de Jesus, acredita nisso, para que nós possamos junto comungar dessa mesma fé, deste mesmo amor de Deus. Em nome de Jesus, e ser uma igreja, que nós possamos viver junto, alegrar junto, que nós possamos ir para adorar o Senhor, que nós podemos assentar na mesa do Senhor e comermos alegremente como uma família, feliz aos pés do Senhor. E é isso. Não fique ocioso pelas coisas, não faça como Marta. Jesus ali, e Marta, sabe, tentando limpar, tenta fazer uma coisa. Só isso. Fica com o gozo de você ter sido salvo. Fica com o gozo da salvação no teu coração. E não na ambição de conquistar o mundo. Sabe por quê? Porque a minha alegria é a tua salvação. A tua alegria deve ser a salvação de alguém. Essa é a nossa alegria. Olha, como eu gostaria de assentar com cada um desses que nos ouve, e assentarmos como os irmãos em Cristo, e compartilhar do mesmo amor, das mesmas coisas. As placas denominacionais não deixam isso, porque o que eles falam, eu não posso engolir. Não dá para nós engolir heresia. Não dá para nós engolir as pessoas pregando e motivando as pessoas no mundo de pecado, escondendo delas a realidade da vida, o gozo do amor de Deus. Que Deus te abençoe. As tatas que estão nos assistindo, né? Elizabeth, Deus te abençoe, Elizabeth, né? Uma amiga antiga, uma amiga desde da minha adolescência. Deus te abençoe você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe você, sua família, né? Eu fico tão feliz de ver aqui. Ô Ana, mais uma vez quero falar de você, Ana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? A gente quando olha para você, não estou falando isso aqui porque você nos assiste, ou porque você comenta, ou clica um ok, ou qualquer joinha pra gente, não, nada disso. É porque dá para ver que você é uma pessoa de alguma forma, sabe? E Deus, quando olha para você, Ele não olha para você vendo você dessa forma. Ele olha vendo você, Ana, em nome de Jesus, como uma filha dele. Quanto Deus te ama você, sabe? Ama todos. Então nós precisamos acreditar que o Evangelho é para que nós, o Pai tem prazer de nos ver unidos. O Pai tem um prazer que nós nos unamos a Ele. O Pai tem, então Ele nos deu o caminho. E esse caminho foi prometido na eternidade, né? Que Cristo veio para mudar todas essas coisas. Inclusive, Deus terá que mudar esse mundo, como eu disse. E começa então mudando nós. E se nós crermos e ficarmos nessa fé até o final, seremos salvos. Mas aqueles que achar que deve ganhar o mundo, por causa do mundo perecerá, porque o mundo jaz no maligno. Tem pessoas que deixam essa fé para ouvir coisas, coceiras no ouvido, como diz o apóstolo Paulo, né? Demas desamparou Paulo. Quantos obreiros desamparam? Quantas pessoas nos abandonou? Quantos amigos nos deixou? Né? Quantas pessoas que estavam conosco no começo e por causa da matéria, por causa das coisas deste mundo abandona, porque diz que dura esse discurso. Talvez quantas pessoas dizem, lá o pastor prega coisa muito dura, prega miséria. Pelo contrário, eu prego a maior riqueza de toda a terra e de todo o céu, Jesus Cristo. Aleluia, a profundidade das riquezas, aleluia. E é isso que eu quero, estar com Ele para a eternidade. Eu quero estar com Ele para todo sempre, e com Ele governar. E digo, eu não preciso ser alguém nesse mundo para dizer que eu sou feliz. Eu não preciso ter riquezas para dizer que eu sou feliz. Pelo contrário, Deus tem me abençoado com coisas que eu nunca trabalhei para tê-las. E Deus tem me honrado com amigos que eu não merecia eles. Deus tem me dado irmãos em Cristo e assentado falando dessa palavra que nós amamos essa verdade. Infelizmente, nós não podemos falar com muitos que abandonou essa verdade, porque eles amam o século presente. E tudo o que eles falam corresponde a essa terra, corresponde a essas coisas. Mas louvado seja Deus pelos irmãos em Cristo que Deus preparou em todos os lugares. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai tá dando continuidade nos vídeos, a gente vai estar sempre deixando uma palavra de Deus para você. Mas olha, eu quero dizer para os meus amigos,
né? O irmão Paulo, né? Que mora hoje em Varginha, Lília, sua família. Olha, volta para os caminhos do Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Se você tiver a oportunidade de ouvir isso, e se você está ouvindo de um amigo, talvez você pode dizer um amigo que não vem na minha casa, um amigo que não vem aqui mais, porque a minha tristeza como homem é muito grande. Eu quero dizer para você, eu poderia fazer todas as coisas, eu poderia sair daí correndo, né? E falar assim, olha, Deus me ama, Deus já me salvou, eu estou em Cristo Jesus, não é por mérito, não é por nada. Eu poderia sair enchendo a minha cara. Eu poderia sair aí vivendo uma vida depravada e dizer assim, olha, Cristo me ama mesmo assim. Eu não parei de beber para ser salvo. Eu não parei de fumar para ser salvo. Eu não larguei dessas coisas para ser salvo. Pelo contrário, eu não faço essas coisas, porque eu amo meu Deus e amo vocês. Eu amo as pessoas e não quero dar legalidade para que alguém, de alguma forma, por causa dessas coisas, me impeça de me ouvir. Eu não faço isso por isso. Eu quero dizer bem claro para vocês, eu amo vocês e tenho entristecido demais pelo que eu tenho visto nos Face das suas postações. E eu estou falando com vocês aqui exatamente porque eu os amo vocês e sou amigo de vocês. E quero dizer em nome de Jesus que ninguém é amado ou desamado por fazer isso, mas digo que alguém que ama a Deus, é por esse amor que nós mudamos, é para dar alegria a Deus. Tem muitos prazeres que nós poderíamos ter na nossa vida, e o primeiro e o único dele é agradar o Senhor com a nossa vida. Não é agradar a nós mesmos, é agradar o nosso Pai que nos ama. Por isso, antes de você falar, Senhor, eu quero o teu prazer, a minha vida, como a mentira que o diabo plantou no mundo, que aqui Deus nos deu terra. Quantos amigos meus, pastores que pregaram junto conosco, né, falaram sobre essa questão. Deus nos deu o melhor dessa terra. Exatamente, o melhor dessa terra é Cristo. O melhor dessa terra é ainda ser amigo e trabalhar por essa causa. Eu ainda acredito que muitos irmãos irão se arrepender e voltar. Em nome de Jesus, meu amigo Paulo, eu te amo, meu irmão. Eu te amo de todo o meu coração. Você é meu irmão. Nós convertemos junto. Por favor, eu estou com você. Basta que você diga, basta que você queira. Em nome de Jesus, nós andaremos juntos, estaremos juntos, chorando junto, como eu estou muito triste. Mas digo, em nome de Jesus, eu acredito. Em nome de Jesus, que a graça que um dia chegou até vocês, eu sei que Deus tocará. Assim como Marcos tinha deixado Paulo, né? E um dia ele foi tão útil, eu acredito que você, meu irmão, é um homem útil, é um homem de Deus. Não se deixa se corromper. Agrade o Senhor com a tua vida, agrade o Senhor, porque você é um homem simples e abençoado. Falo isso nesse vídeo, porque eu gostaria muito de falar de presente. Mas em nome de Jesus, a minha fraqueza ainda é grande e o meu temor ainda é grande. Que espero que o Senhor me enche de amor. Como eu falo para todos os irmãos, não tente mudar. Não tente fazer nada para alcançar aquilo que você só alcança pela misericórdia dele. Mas por ser alcançado por essa misericórdia e crer nela, é que você deve fazer alguma coisa. E começar por aí, né? No temor do teu coração, mude a sua vida. Como Pedro diz, sabendo que essas coisas há de acontecer, que santo trato de piedade de vida devemos viver. Que você viva uma vida abençoada, cheia de graça no teu coração e cheia de vida para com Deus. Que a vida do Senhor esteja em ti, sendo criada dia a dia nos nossos corações. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Digo isso, irmão Paulo, em nome de Jesus mais uma vez e a todos os irmãos, porque a minha própria casa eu tenho dificuldades dentro dela, mas eu acredito que eu não vou redar o meu pé e não vou parar de clamar e não vou mudar a minha vida para tentar alegrar a minha casa. Pelo contrário, nem se for para me renunciar todas as coisas para que o Senhor agrade da minha vida, do meu trabalhar, em nome de Deus, porque tudo que eu faço é por crer que um dia Ele virá e recompensará a cada um segundo a sua caminhada que tiver feito por meio do corpo. Eu acredito em nome de Jesus. Eu quero que os céus e os suas portas estejam largamente abertos, como diz em 2 Pedro capítulo 1. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a vida de Deus esteja em você. Obrigado a todos. Eu que agradeço a vocês que nos ouvem. Só peço que orem por mim. Que a minha vida seja coberta pela tua oração, para que não entre o desânimo ou a tristeza, ou que haja em minha boca qualquer tipo de impedimento de falar. Eu espero em nome de Jesus continuar falando deste amor, desta graça,
e peço que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude em nome de Jesus, dentro da minha casa, encontrar amigos, parceiros e companheiros. Dentro do ministério que eu congrego, não apenas um povo que vem ao culto, mas um povo amigo que crê nessa mesma palavra e que caminha comigo. E fora, em outros ministérios, encontrar amigos, família, que ande na mesma mensagem, no mesmo pensar, na mesma caminhada de fé. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos, amigos e aqueles que creem. Espero, não importa o que você fez, Jesus Cristo te ama. E a misericórdia de Deus é para todos. Em nome de Jesus, creia em Cristo para perdão dos vossos pecados e você certamente será adentrado ao reino por uma caminhada de fé. Aí entra você se tornando um filho de Deus por crer no Evangelho, crer na justiça, nascido dessa palavra que crê e pelo Espírito que ao crer você recebe e Deus coloca ele dentro do teu coração como prova de que agora você é um filho dele. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.